A cocada mais amada ou a mais temida da internet diz pra mim aqui, porque essa é a cocada de passas que pode ser feita também, ó, sem uva passa, viu, meus amigos? Uma cocada deliciosa que não vai leite condensado, tem uma textura completamente diferente. Se você for do Faz e Venda, ó, vai ganhar muito dinheiro. Então, antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Para fazer essa receitinha de cocada com esse ingrediente que é 880, ou você ama muito ou odeia, né, meus amigos? Eu vou usar, como sempre, coco seco, tá? Aquele coco que você compra no mercado. Para essa receita aqui, eu tô usando cerca de 3 cocos que tem esse tamanho aqui, ó, ele é grande, tá? Ele vai girar em torno de 750 gramas de coco já descascado, ó, desse jeito, tá vendo? 3 cocos daquele vai me render isso aqui. Eu descasco esse coco de uma forma bem rápida, já até ensinei pra vocês aqui no canal em outras receitas, tá? Eu gosto de descascar ele no micro-ondas, é muito rápido. É só você pegar o coco, tá? Você vai furar, vai drenar toda a água, colocar dentro de um prato ou de uma vasilhinha, leva pro micro-ondas por 2 minutos e meio, 2 minutos e 45, tá? Em potência máxima, retira, quebra e faz o famoso movimento, né, de alavanca com a pontinha da faca, que ele vai soltar e vai pular como uma pipoca. E aí é só você tirar a parte pretinha. Se você gostar, você pode deixar a parte pretinha. Eu particularmente não gosto. Eu gosto dessa cocada, né, que meus amigos Carlos e Nimas me ensinou a fazer e que por um acaso viralizou em vários canais aqui do YouTube, na internet em geral, e ninguém me deu crédito. Mas não tem problema não. O importante é replicar a receita, né, meus amigos, e ajudar as pessoas, principalmente no faça e venda, né? Ó, então aqui tem 750 gramas de coco ralado que eu vou triturar. Tô usando o processador, não tem processador, não tem problema. Usa o liquidificador, vai triturar e vai ficar com a textura do mesmo jeito. Eu vou triturar isso aqui e vou mostrar pra vocês como que fica a textura pra gente poder fazer essa cocada deliciosa, tá? E olha aqui, meus amigos, é assim que fica, tá? Depois que triturado, olha só, fica uns floquinhos bem, ó, grandinho, tá vendo? Não fica moído não, fica uns floquinhos mesmo. Agora sim, ó, com o nosso coco já raladinho, eu até esqueci de falar que se você quiser usar aquele coco do mercado, pode usar, tá, meus amigos? Aquele coco do mercado geralmente vem pacotinho de 100 gramas. E esses pacotinhos de 100 gramas, na minha opinião, não é barato, tá? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, um pacotinho de 100 gramas de coco ralado, o Flocos ele é muito caro, ele tá na faixa de R$6. Se for aquele ralado fino, ele tá na faixa de uns R$4. E aí na sua cidade, quanto que tá um pacotinho de 100 gramas de coco ralado? Deixa pra mim nos comentários, tá? Então, você deveria usar 7 pacotes dele, né? Mais um vidrinho de leite de coco para poder hidratá-lo, né? Para ele poder ficar parecido com esse aqui, porque o suco dele, né? O leite de coco, vamos dizer assim, entre aspas, já tá dentro dele aqui, ó. Então não precisa adicionar umidade nenhuma, tá? Então fica a critério de vocês. Façam com coco fresco, né? Coco fresco não, coco seco, né? Que na minha opinião é bem mais barato. Eu gastei, se eu não me engano, R$12 nesses 3 cocos, tá? Bem barato. Ou você compra 7 pacotinhos no coco de sua preferência. Ó, vou adicionar aqui também, ó, açúcar. Se aqui tem 750 gramas de coco ralado, aqui vai ter 700 gramas de açúcar. Estou usando açúcar cristal. Eu vou deixar a conversão da medida em xícaras tudo anotadinho aí embaixo para vocês, tá? Ó, eu vou mexer isso aqui, eu vou misturar. E vocês vão perceber que no decorrer do vídeo aqui, pessoal, esse coco aqui, ó, ele vai começar a soltar uma umidade, tá? E esse açúcar também, consequentemente, ele vai derreter. Então ele vai soltar a aguinha, vai ficar bem úmido. É isso que vai passar sabor pro nossa cocada. Esse é o diferencial de não precisar usar leite condensado, nem nenhum aditivo para poder deixar ele cremoso e realçar ou intensificar o sabor, né? Por causa do processo, tá bom? Bom, meus amigos, vocês podem ver, ó, que a nossa aguinha, o nosso líquido tá quase secando, né? Então, é essa hora que nós vamos dar um upgrade na nossa cocada. Lembra que eu falei que não vai leite condensado? Mas também vai um ingrediente bem delicioso que é, ó, leite em pó, aquele famosão que você sabe o nome, né?
Eu vou diluir ele aqui, ó, em meio copo de água ou um copo de água, o suficiente para poder dissolver, tá? Esse leite em pó, pra gente poder acrescentar nessa cocada, porque senão a nossa cocada ela vai empelotar de gruminhos de leite em pó, e não é isso que nós queremos, né, meus amigos? Olha só, é jogo rápido aqui, ó, já dissolveu, ó, é só isso. E se sobrar umas bolinhas, ela vai dissolver ali, porque é pouca coisa. Fiz isso aqui, vou colocar, ó. E agora vem uma dica muito especial, principalmente para quem quer ter durabilidade, né, na qualidade da cocada. Se você for fazer para poder levar para família, para amigo, ou então principalmente o faça e venda, que é, eu vou pegar aqui, ó, uma colher, tá? E essa opção aqui que eu tô dando é opcional. Essa opção opcional é ótimo, né, pessoal? Uma colher de glucose de milho. O que essa glucose faz, Will? A glucose, ela dá qualidade, ela dá validade na qualidade da sua cocada. Ou seja, essa cocada ela tem 7 dias de validade, tá? Com a glucose, ela vai ter os mesmos 7 dias, porém, ela vai ficar com uma qualidade como se tivesse nova, saída no dia, entendeu? Outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar bastante, que se você for do Faça e Venda, eu sei que vocês vão me perguntar bastante, o que eu posso fazer para aumentar a validade dessa cocada, Will? Porque eu quero pro Faça e Venda, eu quero que dure uns 30 dias. Você pode usar o famoso sorbato de potássio, né, pessoal? Esse aí, geralmente, os doceiros, as indústrias usam ele para poder dar uma validade maior no produto. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu recomendo somente a glucose de milho, porque fica uma delícia. E eu vou falar a verdade pra você, essa cocada aqui, ela não dura nem 2 dias, imagina 30. Agora eu vou mexer esse trem aqui, ó, sem parar, tá? Mas antes, eu tô esquecendo do ingrediente principal, né? Que esse ingrediente eu tenho certeza que é a uva passa. Diz pra mim que você gosta ou não de uva passa, porque quem gosta, gosta muito. Quem não gosta, não gosta de jeito nenhum, né, meus amigos? Eu não gosto de uva passas, mas nessa cocada aqui, ó, eu não sei te explicar, fica com sabor delicioso. Não sei te explicar o porquê, eu gosto muito dela na cocada, tá? Se você não quiser uva passa, só você não colocar. Segue as etapas aqui que eu tô fazendo aqui com vocês e corre pro abraço, tá? Não coloca a uva passa. Aqui eu tô colocando cerca de 150 gramas de uvas passas, tá? Não coloco muito pra não sobrecarregar a nossa cocada aqui. Vou misturar aqui, ó, e agora sim eu vou esperar minha cocada chegar no ponto, tá? Ó, e olha aqui, meus amigos, secou completamente, tá? E agora vem a dica principal, que tem muita gente que erra as minhas cocadas, que é tirar o ponto dela, tá? É a dica que eu sempre falo em todas as receitas de cocadas que eu passo pra vocês, tá? Se você for novo aqui no canal, né, se inscreva aí pra você não perder nenhuma mais receitinha de cocada. Se você for antigo, você sabe o que eu tô falando, que é apertar a massa, ó. Olha só, ela secou completamente, ela tá em bloco, tá vendo, ó? Eu vou desligar o fogo, ó. Desliguei o fogo. Agora eu vou ficar mexendo esse trem aqui, ó, sem parar. Se eu sentir... Eita, vapor! Se eu sentir aqui no braço que a minha massa ela tá começando a secar, ou seja, ela vai esfriar e ela vai começar a endurecer. Quer dizer que tá no ponto correto, então eu posso já colocar ela ali na minha forma, que já eu vou mostrar pra vocês. Se não, ou seja, se eu continuar mexendo e eu sentir que ela tá cremosa e ela não está cristalizando, ou seja, ela não está secando, então eu ligo o fogo mais um pouco e continuo, tá? Então aqui, ó, eu tô apertando a massa, tô mexendo sem parar. Isso aqui leva o quê? 2 minutinhos? É rápido. E eu já tô sentindo aqui, ó, que ela tá secando, olha só. Ela tá, olha só, dá pra você ver que ela já tá em bloco, ó. Tá vendo, ó? Ela quase que não se desfaz. Ela já tá no jeito. Então, vou pegar ela aqui agora e vou levar lá pra minha forma. Olha aqui, ó, coloquei em toda a minha forma. Agora eu vou dar só uma acertada para poder nivelar, tá? Aqui você pode vir com a mão mesmo, pressionar se você tiver uma luva e não tiver medo de pegar na cocada quente. Ou então você pode pegar um papel desse manteiga, ou então um filme plástico, ou até mesmo um plástico de supermercado, né, ó. Coloca aqui, vem com a mão, tá? Ou então com a mansa marido do Will. Você conhece a mansa marido do Will? É isso aqui, ó. Você vai, coloca... Deus do céu, tô falando que se não tiver bagunça, não é o Will.
Ó, coloquei aqui, ó. Vou espalhar toda a cocada para deixar ela bem niveladinha, bem retinha, tá, ó. Olha só que show que tá ficando, ó. Prontinho, pessoal. Olha só como é que ficou lisinho esse trem aqui, ó. Olha só, ó, 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 ó. Que show de bola, não ficou? Olha só, top, né? Ó, sabe o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos levar isso aqui, ó, pra deixar ele descansar, pra ele poder secar. Mas antes eu queria falar pra você um pouco da forma, que eu falei que ia falar e não falei, né? Aqui, essa minha forma é uma forma de canto liso. Geralmente usa ela pra poder colocar salgado nas estufas, né? Pra poder fender. Não tem essa forma, você pode usar qualquer forma que você quiser. Você pode até pingar com a colher, usar uma vasilha, uma panela, não tem problema, tá? Essa forma aqui, ela tem 20 por 30, tá? 20 por 30. E ela tem 2 centímetros de altura. Eu forrei ela com papel manteiga porque fica mais fácil de poder desenformar. Não tem papel manteiga, não tem problema. Só untar com margarina, tá bom? E ela vai desenformar facilmente também. Combinado? Falado aqui da nossa forma. Agora sim eu vou deixar a nossa cocada que ela descansar. Lembrando, não pode cortar essa cocada com ela fria, porque ela vai endurecer. Na hora que você cortar, ela vai despedaçar. Então eu recomendo que na hora que ela estiver morninha, você vem cá e corta do tamanho que você quiser. Tudo graças a esse ingrediente aqui peculiar que quem gosta, gosta. E quem não gosta, ó, sai correndo. Eu particularmente não gosto, mas nessa cocada, ó, fica show demais. Lembrando, não se apegue porque tem esse ingrediente dessa cocada. Se você não gosta, tira ele fora. Faz somente com leite ninho, o leite em pó que tá aqui, ó, ele vai ficar até mais branquinho. Ele tá com essa cor aqui meio douradinha, claro, por causa da cozinha da uva passa, ó, que deixa delicioso. Olha só a qualidade dessa cocada, meus amigos, que delícia! Ó, mas antes de eu partir aqui pra poder mostrar pra vocês como fica por dentro, ó, minha boca tá até virando brejo. Quero mostrar pra vocês, ó, uma dica, ó, pra se você for do Faça e Venda ou se for daquela pessoa que gosta de fazer pra poder levar pra família, ó. Você pode colocar nesses plastiquinhos adesivados, ó, e vender, ou então fracionar pra levar pra família, um amigo. Aí você fica ao seu critério, é baratinho, isso aqui custa centavos, tá? Você acha na internet qualquer casa de confeitaria. E olha como é que fica bonitinho, olha, higiênico, né? Show de bola, né? Agora sim, vem comigo fazer a sua boquinha virar um brejo. Olha a textura desse trem aqui, ó. Ó, 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 ó. Misericórdia, meu Deus. Olha isso aqui, meus amigos. Olha só, suculentaço por dentro. Olha, não sei se dá pra você perceber. Chega a foco. Show demais, né? E olha só essas pastas aqui, ó. Quem gosta de pasta, sei que deve estar salivando aí, né? Quem não gosta já deve ter até saído do vídeo. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece. Sinta o dedo com força nesse like, meu amigo, minha amiga. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!